profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior dessas é a caridade. Que a caridade, na verdade, tem outra palavra. É o amor, em outra versão. Então, e amor, se você for... mas se você for lá ver os frutos do Espírito, e agora você vai entender por que eu pedi para você ler esse texto. Então, nesse tópico aqui, ó, os dons do Espírito Santo e a espiritualidade, deu para você entender o que está querendo dizer aí? Porque dom é uma coisa, espiritualidade é outra. Espiritualidade não se mede por dons, e esse é o problema da igreja. Fulano é todo espiritual, por quê? Porque tem um dom. E essa pessoa cresce com isso, aí ele pega, poxa, as pessoas me veem como mais espiritual porque eu tenho um dom, e ele quer chamar atenção para ele. Ele quer brilhar mais que Jesus na igreja. Agora os dons estão aí disponíveis para a igreja para ser usado para o crescimento do corpo. Eu nunca vou e nunca posso medir a espiritualidade de uma pessoa baseado nos dons que ele tem. E já tem pessoas que falam que tem todos os dons. Então ele é vice-Jesus. Porque ele tem todos. E não sobrou ninguém para a igreja. Então ele é vice-Jesus. Deus distribuiu para a igreja. Para que a igreja trabalhasse como uma engrenagem. Amém? Os dons espirituais sem o fruto do Espírito. Quem poderia ler, por favor? Os dons espirituais e o fruto do Espírito devem caminhar juntos para que a igreja seja plenamente edificada e o nome do Senhor glorificado. Uma árvore é identificada e conhecida mediante os seus frutos. Portanto, só viremos a aferir a espiritualidade de um crente através de suas obras realizadas mediante o fruto do Espírito, e não apenas pelos seus dons espirituais. Os dons estão relacionados ao que fazemos para Deus, enquanto o fruto está relacionado ao que Deus, através do Espírito, realiza em nós, moldando-nos o caráter de acordo com a entrega incondicional do nosso inteiro ser a Ele, e de conformidade com as demandas de Sua palavra. Ser crente implica em ter uma conduta condizente com a fé que ostentamos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu profetizasse, você viu o que o texto falou? Mas se não tiver o que? O amor. Amor não é fruto do Espírito? O que vale, irmãos? Então, nós temos que observar que é maravilhoso, é lindo nós termos e usarmos, e a igreja tem que usar mesmo os dons do Espírito na igreja, mas eu tenho que produzir frutos. E a laranjeira, nós sabemos que a laranjeira produz laranja, porque nós vemos os frutos que é a laranja. E infelizmente, por que às vezes as pessoas se escandalizam na igreja? Essa palavra é forte, é para a igreja, porque as pessoas têm um dom, mas não têm um caráter alinhado, não produz frutos. Profetiza, fala em línguas, sapateia, mas a vida não condiz. O meu caráter e o seu caráter, ele tem que sustentar o nosso dom. Não o nosso dom sustentar o nosso caráter. O nosso caráter, ele tem que sustentar o nosso dom. Eu ouvi algo um dia que marcou a minha vida, isso me impactou. Uma pessoa disse assim para mim um dia, e eu me deparei com a situação, fiquei muito triste, e ele falou para mim assim: escuta uma coisa, rapaz,
Nunca deixe. Eu vou fazer uma comparação e você vai entender. Que te coloque num lugar só porque você tem um dom, mas se o seu caráter não te sustenta lá, espera primeiro, quando você estiver produzindo frutos, aí deixa que te coloque. Não deixe colocar em um lugar que o seu caráter não te sustente lá. Então o problema é que as pessoas pensam que o caráter tem que sustentar o dom, e não. O dom tem que sustentar o caráter, não. Desculpa, é o meu caráter, ele tem que dar sustentação para o meu dom. Porque quando se a pessoa me vê aqui e se Deus me usa aqui, eu falo algo e profetizo, mas lá fora a minha vida, ela tem que ter, eu tenho que ter uma postura, minha vida ela tem que ser alinhada com a palavra. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito. E tem gente que gosta de se achar mais espiritual do que os outros. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós, igreja. E tem que falar primeiro comigo. Uau, eu ouço pessoas falar assim: eu falo variedades de línguas. Amém, se eu falo variedades de línguas. Agora, e outras falam assim: eu sou cheio do Espírito, porque eu tenho dom de cura e profetizo. Amém, os dons estão aí. Aquele presente que eu falei no início, é o presente que eu falei no início. Mas eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Eu ser cheio do Espírito, e as pessoas têm que ver que eu sou cheio, é porque eu sou guiado. Não adianta eu profetizo aqui e depois eu dou uma punhalada nele pelas costas, e aí eu estou sendo guiado pelo Espírito. Então as pessoas têm que entender que vai muito além do que simplesmente falar línguas e sapatear. Vai muito mais além, é mais além do que eu só profetizar. Deus nos dá os dons, e quer que os dons sejam usados na igreja, e as manifestações do Espírito na igreja. Agora, eu tenho que ser guiado pelo Espírito 24 horas na minha vida. Amém? As pessoas têm que olhar para mim, para você, e ver se nós temos um dom, mas o nosso caráter, ele sustenta o nosso dom. Porque senão fica vendo essas vergonhas que a gente vê, irmãos. As pessoas pegando, aí a pessoa tem um dom, porque eu falei da diferença de dom, de manifestação do Espírito, e Deus deu um dom para a pessoa, e aí, o que acontece? A pessoa não tem o caráter, a pessoa é menino, e aí fica igual o que o pastor Abraão de Almeida falou, um macaco e uma loja de louça, e começa a fazer aquele estradalhaço, quebrando tudo, porque tem um dom, e aí você pergunta para mim assim: mas por que Deus não arranca? Se eu dei um presente para o se o Muniz me deu um presente e você ficou mal comigo, você ficou mal comigo, não com o presente, você não vai tomar o presente. Você está entendendo? E aí você vê uma pessoa que profetiza na igreja, uma pessoa que tem um dom maravilhoso, mas tem uma vida lá fora que você fala: uau, que tristeza, essa mulher, ou esse homem profetiza, e você vê que está aquela luta, aquele problema. Sabe por quê? Porque Deus trabalha assim, olha, o oleiro trabalha com duas mãos, e aí ele começa a tratar o vaso. Aí vai uma mão por dentro e uma mão por fora, e aí vai moldando, e aí vai tirando, e aí vai tirando o que não presta, e aí parece que a pessoa está sendo prensada ali, mas é o oleiro. Agora, a lindeza de Deus, depois que Deus vai tratando ali, você até vê essa pessoa sofrendo, porque Deus está arrancando aquele pedaço de pedra, de barro ali, quando Ele está moldando, porque tem uma pressão por dentro, porque o Espírito, Ele vai falando com a pessoa: olha, não está certo, não condiz, a sua vida não está alinhada. E as pessoas que estão de fora, as pessoas vêm e falam: uau, você profetizou na igreja, mas a sua vida aqui fora, que vergonha. E a pessoa começa a sentir pressão por dentro, pressão por fora, mas depois a lindeza de Jesus, que o vaso ele fica lindo, e aí ele pode ser expulso. E aí não vai trazer vergonha. Amém, os irmãos? Amém. Glória a Deus.
nós paramos no imaturidade espiritual e dons. Não é isso? Imaturidade, alguém poderia ler?